Amém? Agora as crianças mais velhas ficam comigo, tá? Até 100 anos, até 120. Amém, meus amados? Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite. E eu quero falar sobre motivação. Mas não motivação no sentido de encorajamento, mas motivação no sentido, o que te motiva, o que te move a servir a Deus, o que te move a obedecer. Sabe por quê? Porque a motivação, ela é mais importante do que os nossos atos. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala do amor, ele disse uma verdade muito grande no verso 3, ele diz: olha, mesmo que você ofereça o seu corpo para ser queimado vivo, se não for motivado pelo amor, você está perdendo o seu tempo. Agora, pensa comigo, imaginou você se oferecer para ser queimado? Que tamanho de sacrifício que você está realizando? Porque eu entendo que a morte, por alguém que morre queimado, talvez seja a morte mais dolorosa que haja na face da terra, a morte mais terrível, mais agonizante, mais difícil de passar por ela. Mas Paulo disse: se você oferece o seu corpo para ser queimado, e você faz isso com a motivação errada, você pode estar perdendo todo o seu tempo, e todo esse sacrifício, toda essa renúncia, ser uma simples perca de tempo. Então eu quero dizer para você que o que nos move a fazer o que fazemos, é mais importante do que o simples ato de fazer. Por isso que a nossa motivação, ela precisa ser correta, ela precisa estar alinhada. E quando nós alinhamos a motivação, tudo aquilo que nós fazemos tem um resultado diferente, amém, irmãos? Então eu quero te perguntar, maior pergunta retórica, você vai responder para o teu espírito: o que te motiva a obedecer? O que te move a sair da sua casa aos domingos, estarem aqui? O que te move lá no seu trabalho, a você manter os seus valores? O que te move dentro da sua família, no seu casamento, a manter a sua integridade? Porque a motivação do nosso coração é a parte mais importante. Porque se a minha motivação está errada, o resultado vai ser errado e não vai ser permanente. Eu lido com muitos casos aqui, muitas vezes de crises conjugais, e tem uma coisa que é padrão. Geralmente a mulher faz isso, mas tem o outro lado também. Às vezes a mulher cansa, né, de ver o homem sempre com a mesma atitude, não muda, e ela toma uma decisão: se você não mudar, eu vou largar de você. Sabe o que acontece? Esse homem, movido por medo de perder o casamento, mas fica crente, e vem nas orações de madrugada, e vem à noite, e vem à tarde, e jejua, e fica fervoroso. Da mesma forma vale com a mulher, mas como eu disse, é exceção quando a mulher, né, vai por esse caminho. Mas sabe o que acontece? Essa mudança não dura. Por quê? Porque o que motivou aquela pessoa a ter aquela atitude daquela forma foi o medo. E toda mudança que ela é movida por medo, ela tem prazo de validade. Certa feita uma irmã tinha um marido que bebia muito, e ele estava tendo sérios problemas de saúde com isso. E ela antes conversou com o médico e disse o seguinte: só tem uma forma do meu marido parar de beber, ele tem muito medo de morrer. Se você falar para ele que se ele não parar de beber, ele vai morrer, ele para de beber. O médico, na hora que foi conversar com ele, fez exatamente isso. Falou: é o seguinte, o seu problema é muito grave, e se você não parar de beber, você vai morrer. O que aconteceu? Ele parou de beber imediatamente. Ficou muitos anos. Só que, como eu disse, toda mudança que ela é feita por uma motivação errada, ela é feita por medo, ela tem prazo de validade, até a hora que você perdeu o medo. Porque a hora que você perde o medo, você volta a fazer. O que aconteceu? Passou alguns anos, a saúde dele ficou boa. O que aconteceu? Ele olhou para ele e falou: estou bem de saúde, vou voltar a beber. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós nos achegamos a Deus com motivação errada, e está tudo bem quando nós achegamos a Deus com motivação errada. Mas é importante, quando nós chegarmos diante de Deus, a gente precisa corrigir as nossas motivações. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque por muito tempo na minha vida, eu servi a Deus com a crença errada, eu com motivação errada. O meu medo é eu servir a Deus para não ir para o inferno. Quer dizer para você que essa fé, ela é uma fé temporária. Ela vai durar até a hora que você perder o medo do inferno. Porque vai haver um momento na sua vida que você vai ficar insensível, você vai perder o medo do inferno. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar o caminho. Então por isso que é muito mais importante
a motivação do porquê você faz as coisas, do que simplesmente fazer, porque senão elas não vão permanecer, senão elas não vão ser duradouras. E quando a gente entende quem de fato Deus é, a gente entende que Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus gracioso. Hoje eu quero falar, como o Dia dos Pais, sobre o amor paternal de Deus, e o que te leva, o que te move a obedecer. Porque se a gente não conhecer Deus como Pai, e um Pai amoroso, a gente vai ter um olhar errado de Deus. Em Hebreus 10, 31, muitos irmãos usam esse texto e não interpretam ele corretamente. A Bíblia diz: algo terrível é cair na mão do Deus vivo, ou nas mãos do Deus vivo. O que significa? Significa que essa palavra é para nós? Não. Aqui o autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas que rejeitam Jesus, que não querem o Senhor, que não submetem a Deus, que não têm fé no Senhor Jesus. Mas você não, você é filho, amém? Então essa palavra aqui não é para você, essa palavra é para aqueles que não creem. Naquele dia vai ser um dia terrível, porque terrível coisas é cair na mão do Deus vivo. Está falando de pessoas que colocam a confiança em si mesmo e não em Deus, que desprezam o Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, são filhos, são amados, são abençoados e são perdoados. Romanos 8:1 diz que se eu estou em Cristo, não há condenação sobre mim, e eu não posso ter medo de Deus. Talvez você tenha se relacionado com Deus com medo. Você obedece com medo dele plantar um câncer em você, né? De você sair para viajar e ser atropelado. Às vezes o que te move vai que, né, minha esposa me deixa, meu esposo me deixa, meus filhos, aconteça alguma coisa ruim com os meus filhos. Não, eu preciso servir a Deus para nenhuma tragédia acontecer na minha vida. Eu quero dizer para você que isso é um erro. Deus, Ele continua sendo bom o tempo todo na sua vida. Deus não é fiel sobre você e não cuida de você só quando você é uma pessoa boa. Irmãos, você precisa crer que quem você é diante de Deus se mantém mesmo quando você peca. Deus, Ele continua bom com você mesmo quando você erra. Porque é muito fácil você crer na bondade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, quando você está debaixo de uma profunda obediência, não é assim? Você olha para a sua vida e você fala: não tem nada de errado comigo, então Deus está do meu lado. Mas quando você peca, você imagina: não, Deus me deixou, Deus me abandonou. Eu quero dizer para você que o seu status diante de Deus não muda quando você peca. O teu status de Deus continua sendo de filho, amado, perdoado e abençoado. E isso é crer na bondade de Deus. Pastor, então você quer dizer que o pecado não tem consequência? Claro que tem. O que eu estou dizendo é que a ira de Deus não está mais sobre você. A ira de Deus foi apaziguada na cruz. Cristo, quando morreu na cruz, Ele tomou sobre Ele toda a ira de Deus. Todos os pecados, com a sua ira, Cristo tomou sobre Ele. Então, se eu estou em Cristo, essa ira não vem mais sobre mim, porque a ira de Deus já recaiu sobre Cristo. Então todos os meus pecados já foram perdoados, do passado, do presente e do futuro. Então quem que eu sou diante de Cristo? Se eu creio em Jesus, se eu confessei Jesus, se eu recebi Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu não perco o status de filho, de perdoado, nunca, mesmo quando eu erre, mesmo quando eu falhe. Agora, todo pecado tem consequência. Se você trair a sua esposa, ou se a sua esposa te trair, vai ter sérios problemas no casamento, talvez até um divórcio, se não haver perdão, se não haver restauração. Se você tem levado uma vida de mentira, a hora que descobrir essa mentira, vai ser uma coisa muito vergonhosa para você, né? Imagina você estar defraudando o seu patrão, e daqui a pouco ele descobre isso, vai ser horrível, você vai sofrer a consequência, né? Se você sai daqui, né, e agride alguém, você vai ter uma consequência. Se você mata alguém, você vai ter uma consequência. Mas diante de Deus, você continua com o mesmo status. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Agora, as nossas atitudes, as nossas ações, elas sempre vão gerar consequências. Mas eu preciso crer que quando eu erro, eu estou perdoado, porque é isso que me faz levantar, é isso que vai te fazer levantar. Você precisa crer que o tempo todo você é filho e perdoado. Uma vez que você decidiu pelo Senhor Jesus, você não deixa de ser filho. Não existe ex-pai, existe ex-marido, existe um monte de coisa ex, mas filho não. Uma vez que você é filho, você nunca deixa de ser filho. E uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você nunca deixa de ser filho. Quando você olha para a história do filho pródigo, lá em Lucas 15, ela diz que o filho pródigo pegou todo o dinheiro do pai, desonrou o nome do pai, gastou tudo e voltou sem nada. E a hora que chegou, o pai não deu uma repreensão, muito pelo contrário, restituiu toda a sua identidade de filho. Sabe por quê? Porque mesmo estando num estado caótico, pecaminoso, longe do pai, desonrando o pai,
ele nunca deixou de ser filho. Então eu quero dizer para você que quando você erra, você não deixa de ser filho. Quando você erra, a ira de Deus não vem sobre você. Quando você peca, quando você falha, a maldição de Deus não vem sobre você, porque tudo isso já recaiu sobre Cristo. O que tem uma consequência natural dos pecados. Se eu tomo uma atitude, eu tenho uma consequência, seja ela positiva ou ela negativa. Muitos irmãos, eles não entendem, porque a vida deles é um tormento. Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte final, Paulo ele fala isso, ele diz: ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Ter o temor e o tremor aqui não é ter medo de Deus, mas é entender que fora de Deus só há morte. Eu disse que o salário do pecado é a morte, então não é medo de Deus, é medo de sair da presença de Deus e a sua vida cair em ruína, porque nada existe fora de Deus, não há bênção fora de Deus, não há vida fora de Deus, não há favor fora de Deus. Irmãos, tudo que há no mundo de bom está ligado a Deus. Então quando eu me desconecto de Deus, automaticamente tudo aquilo que é bom vai se tornar ruim. Mas não é que Deus está pesando a mão, não é que Deus está plantando maldição, é como um guarda-chuva. Imagina que um guarda-chuva seja Deus, e você está saindo debaixo da chuva. Enquanto você está debaixo desse guarda-chuva, você está protegido, mas a hora que você sai debaixo desse guarda-chuva, automaticamente a chuva vai molhar você. Então quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu estou protegido, amém? Então é importante você entender que você não precisa ter medo de Deus, você tem que ter medo de sair do caminho, porque aí vai vir ruína sobre você, mas Deus nunca vai lançar castigo sobre você. Eu não esqueço que uma vez o irmão, infelizmente Deus levou ele de câncer, e a hora que ele veio falar para mim sobre o câncer, ele falou: pastor, eu estou passando por isso, porque eu passei muito tempo longe do Senhor e agora Ele está me punindo. Eu sentei com ele, falei: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem filho? Tem. Se o teu filho desobedecer, te maltratar, te desonrar, te desprezar, fazer tudo que você possa imaginar de horrível em relação a você, você teria coragem de plantar um câncer nele? Ele disse: não, claro que não. Eu falei: por que Deus faria isso? A Bíblia diz o oposto. Ele diz: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Se você pedir peixe, não vai te dar uma serpente. Se você pedir pão, não vai te dar pedra. Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar o que Ele tem de mais precioso. Então nós precisamos olhar para Deus e separar a nossa humanidade, porque muitas vezes nós agimos com ameaça com os nossos filhos, mas Deus não. Deus nunca vai usar a ameaça contra você. Isso é coisa nossa. Nós somos pais maus, como diz Jesus. Nós somos maus, mas Deus não. Deus é um pai bom. A sua bondade nunca sairá do seu caráter. Então se Deus é bom, Ele não pode fazer o mal, porque a sua essência é boa, não tem como. Por isso que Deus Ele só faz o bem. E os irmãos muitas vezes eles não entendem. E eu falo que eu por muito tempo não entendi isso, porque talvez o evangelho que você ouviu não foi o evangelho que o Senhor Jesus ensinou. Muitos irmãos chegam até mim e perguntam: pastor, eu posso fazer isso? Esses dias uma pessoa perguntou para mim: pastor, é pecado fazer tatuagem? Falei: você está na antiga aliança ainda. Saia da antiga aliança e venha para a graça. A graça diz, não é se você pode ou não pode, se é pecado ou não é, é se te faz bem ou te faz mal. Pastor, eu posso ouvir música mundana? A questão não é se pode ou não pode, a questão é, está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Se você está ouvindo algo, aquilo te deixa mal, te deixa abatido, triste, para que você vai ouvir isso? É a mesma coisa o rodeio, chega o rodeio, os irmãos perguntam: pastor, é pecado ir no rodeio? Falei: não é pecado você fazer nada, você é livre, você faz o que você quiser da sua vida. Se eu quiser sair daqui e trair minha esposa, eu faço. Mas por que eu não faço? Porque eu decidi que se eu ir por esse caminho, eu vou ter um caminho de morte. Eu decidi pelo caminho da vida. Não é que eu não posso, eu posso fazer o que eu quiser, mas depois eu tenho que lidar com as consequências. Então, não é uma questão de poder ou não poder, esquece isso. Às vezes você vai em certos ambientes, vai te fazer mal, que vai te levar ao pecado. Eu não esqueço de um testemunho da irmã, que ela disse o seguinte, falou: olha, você me dizia, não é pecado, pode ir no rodeio, pode fazer isso, pode fazer tudo. E ela foi. Só que ela tinha um problema com bebida. Esse é o problema, não é o lugar. Às vezes a fraqueza que você tem não te cabe em certos lugares, porque você vai cair. O problema não é o ambiente, é o que aquele ambiente pode te levar. E ela disse que foi,
né? Depois de insistência de alguns irmãos da igreja, ela foi. Chegou lá, começou a encontrar uns amigos da velha vida. Vamos beber. Não quero. Se for até meia-noite. Não quero. Quando chegou meia-noite, alguém ofereceu um drink para ela, de uma bebida que ela gostava. Vou beber só um pouquinho. A Bíblia fala que o pecado é embriaguez, não é bebida. Então vou tomar um pouquinho. De fato não está errado. A Bíblia fala que o pecado é a embriaguez, não é bebida. Mas aí o que ela fez? Diz ela que começou com um copo. 3 horas da manhã, ela foi levada para casa carregada, tanto que ela bebeu. E ela fala: pastor, a minha vida espiritual, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma. E muito tempo depois, agora, do ano passado para cá, que ela veio se erguer e veio se fortalecer de novo. Porque o problema estava no lugar? Não, mas ela tinha uma fraqueza. E aquele ambiente levou ela naquela situação. Por isso que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Que nós temos que evitar as tentações. Sabe por quê? Porque tem certas tentações que, se você passar por ela, você cai. Por que você não pode carregar no seu carro pessoa do sexo oposto? Porque é um risco de você cair, de você pecar. Você não pode confiar na sua carne. Por que você não pode ficar sozinho com pessoa do sexo oposto, a não ser que seja o seu cônjuge? Porque é um risco de você cair. Então, há certas tentações que, se elas não forem evitadas, a queda ela é iminente. E cada um tem a sua fraqueza. Agora você precisa crer que não é uma questão de Deus te punir, não é uma questão de você ter medo, é uma questão de você confiar que mesmo nas suas fraquezas, o amor de Deus não muda por você. Agora, eu posso fazer qualquer coisa, você é livre aqui, ninguém fica pegando no pé de ninguém, faz isso ou deixa de fazer, que roupa tem que usar, cada um é livre. Teve um momento na minha vida, eu sempre gostei muito de videogame, eu era apaixonado por esse negócio, até que um dia, eu comecei a jogar e comecei a ficar mal. Eu jogava e ficava mal, ao invés daquilo me alegrar, me entristecia. Falei: mas por que eu vou continuar com isso? Está me entristecendo. Aí foi onde o Espírito Santo falou para mim: eu quero que você gaste o seu tempo com coisas mais produtivas. Vai orar, vai ler um bom livro, vai fazer outra coisa melhor, arrume outra coisa para você distrair, para você descansar. E eu parei. Aí o pastor Zeca agora vai vir aqui e vai colocar isso regra. Está proibido os irmãos da igreja Ágape de jogar videogame? Não. O problema não é o videogame, mas para mim aquilo não está fazendo mais bem. Então, se aquilo não está fazendo mais bem, para que continuar? Talvez você está usando uma roupa, você está incomodado com ela. Então tira ela. Abençoa alguém. Se é uma roupa indecente, queima, joga fora. Para que você vai insistir com uma coisa que está te fazendo mal? Eu estou ouvindo música do mundo, eu começo a ficar mal. Então para com isso. Você não precisa disso. Eu quero dizer para você que quem tem o Espírito Santo, ele sabe o lugar que faz bem e o lugar que faz mal. Você vai perder a paz. Como que eu sei? Ele diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Diga assim: a paz de Cristo é o árbitro da minha vida. O que isso significa? Né? Talvez você acompanhe os esportes. Quando que o árbitro intervém? Quando alguma coisa sai do padrão, quando alguma coisa está errada, não é assim? O árbitro apita porque alguma infração teve, alguma coisa fora do padrão normal teve, alguma anomalia teve. Então o árbitro intervém. Se estiver tudo bem, o árbitro não intervém. Imagina uma partida de futebol. A bola nunca sai e nunca tem uma falta. Ele não vai intervir. O jogo inteiro ele vai deixar a partida de futebol acontecer. Mas quando ele intervém? Quando uma bola sai, quando tem uma falta, né? Quando tem uma agressão, ele intervém. Então sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece com você? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai perder a paz quando você está fora do caminho. Quando você está fazendo algo que não é bom para você, você vai sentir. O que você precisa fazer? Corresponder, falar: beleza, então se não está fazendo mais bem, eu não preciso disso. Agora, o que acontece? Muitas pessoas elas não entendem, e elas querem servir a Deus renunciando às coisas, antes de ter o coração mudado, porque a lei exige, faça isso, mas a graça não. Se a lei exige justiça, a graça nos dá a justiça. Se a lei exige o amor, que você ame, na graça, Deus te dá o amor no teu coração. Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas vontades. Todos os irmãos que começam a chegar aqui, a gente não pede para eles mudar nada, porque não precisa. Porque quando a gente muda, porque eu preciso, porque há uma ordem, essa mudança também não vai durar, vai ser penoso. Agora, quando Deus te dá um novo coração, você vai ter novas vontades, amém? E é isso que o Evangelho faz, é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai plantar no teu coração nossas vontades. Às vezes não acha, né? Quando tem festa, tem bebida, tem essas coisas, eu fico salivando para participar, não tem um pingo de vontade, porque eu experimentei algo superior, entende? A hora que você experimenta algo superior, você não precisa mais disso. Einstein fala isso, ele diz: olha, a partir do momento
que a tua mente se abre para algo superior, você nunca mais volta para o estado original. Uma vez que você experimenta da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, todas as alegrias que o mundo oferece, você fala, não é igual, não há nada melhor do que você estar na presença de Deus, com a sua família, servindo a Deus e tendo a alegria da presença de Deus, amém, irmãos? Toda alegria que o mundo oferece, ela é temporária, ela passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A alegria que Deus dá não está ligada à circunstância. Quantas vezes você colocou uma expectativa? Eu, quando era mais novo, era assim. Eu colocava expectativa e ficava contando os dias que ia ter uma festa, o meu aniversário, ou coisa semelhante. Talvez você tenha passado por isso. Você fica contando os dias, talvez para conquistar algo, ter sua casa própria, ter o carro. Aí você fala, quando eu ter isso, quando eu alcançar isso, quando eu participar disso, quando eu fazer isso, eu vou ser uma pessoa feliz. Mas a hora que você conquista, dura alguns dias. Não é assim quando você compra um carro novo, uma moto nova? Todo dia você limpa e cuida, não é assim? Celular, só a hora que você queria. E fica aquela proteção. Não dura uma semana, uns duram um pouco mais. Daqui a pouco você já deixa para lá, nem liga mais. Por quê? Tudo aquilo que o mundo oferece é temporário, mas aquilo que Deus oferece é permanente. Amém? Então você precisa ter entendimento. Você não pode fazer as coisas, faz porque tem que fazer. Não, você tem que fazer por entendimento. 1 João capítulo 4, verso 18. Ele diz, olha, 1 João 4, 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo implica castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Talvez você tenha tido medo de perder a sua salvação, medo do inferno, medo de um monte de coisa. Mas eu disse, você ainda não entendeu que você é amado por Deus. Quem tem revelação que é amado por Deus, não tem medo de nada. Amém? Você sabe que a última palavra a seu respeito vai ser uma palavra de bênção. A última notícia que vão ouvir a seu respeito vai ser uma notícia abençoadora, porque você é amado pelo Senhor. Então você precisa entender que Deus é esse Deus de caráter amoroso. Deus, ele como um pai perfeito, ele não se relaciona conosco baseado na ameaça, porque ele é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, diz que o principal atributo de Deus é o amor. Ele diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece Deus, sabe que é amado por Deus, e tem dentro de si aquele que ama, e nos concede o amor. Isaías 63, verso 16, mesmo na antiga aliança, foi nos incentivado a olhar para Deus como Pai. Ele diz, entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 9, a primeira palavra que ele nos ensinou a orar, foi chamar Deus de Pai. Ele diz, vocês devem orar assim, Pai nosso. Você não pode olhar para Deus como um simples Senhor. Você tem que olhar para Deus como Pai, que Ele está interessado em te abençoar, não como um Pai natural, mas como um Pai sobrenatural. Então a primeira palavra, quando você for falar com Deus, tem que ser com essa atitude, eu sou filho e Deus é o meu Pai, e Ele nunca me deixa desamparado. Jesus, Ele foi até um pouco mais além, em João 15, verso 15, Ele disse, olha, já não vos chamo servos, agora, nós somos servos de Cristo Jesus, amém? Todos nós somos servos, amém? Você é servo de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu sou servo dele, eu sou escravo da vontade de Deus, mas de livre vontade. Mas ele diz assim, eu não já os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Olha que coisa magnífica. Ele está dizendo que Deus, ele é o seu amigo, não é o seu inimigo, e Ele nunca vai ser o seu inimigo. É importante você ter esse entendimento, e essa revelação, que Deus, ele é o seu amigo. Agora pensa comigo, do que a Bíblia fala de amizade? Da amizade ele está dizendo o seguinte, olha, quando você estiver de mal a pior, serão os amigos que te socorrem, amém? Quando você precisa de uma correção verdadeira, quem que vai te corrigir verdadeiramente? Os teus amigos. Porque o verdadeiro amigo, ele corrige. O verdadeiro amigo, quando vê você tomando uma decisão errada, ele fala, não vai por esse caminho. Porque a Bíblia diz que é melhor uma repreensão franca do que um amor encoberto.
Mas eu quero que você olhe para Deus, como Jesus disse aqui, não como um simples Senhor, mas como um pai, e um pai que é amigo, que Ele está o tempo todo olhando para você, se compadecendo de você, tendo misericórdia de você, amém? Então, o que acontece? Deus, Ele não é um Deus proibitivo, como muitas igrejas pregam. Presta atenção aqui, olha para mim, presta atenção, não perca o foco. Deus não é um Deus proibitivo, que vai colocar um monte de regras. Esse é o Deus da antiga aliança. O Deus da nova aliança só te exige um mandamento. Diga assim, um mandamento: creia. Esse é o único mandamento da graça. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Quando você crê em Jesus, você é livre para você fazer o que quiser. Agora, é óbvio que uma vez que você crê em Jesus, você vai ponderar muito o que você vai fazer, por uma questão muito simples. Você sabe que todo pecado tem consequência. Você fala, eu não preciso disso, eu tenho algo melhor. Agora, o único mandamento da graça é você crer no Senhor Jesus Cristo. Então a religião, ela vai exigir muitas coisas de você, mas o Evangelho vai te dar, amém? A religião diga, faça isso. Jesus diz, peça isso. Entendeu a diferença? A religião vai dizer, faça isso e você vai ser salvo. Faça isso e você vai ser abençoado. Jesus não, peça e eu te darei tudo que você quer, tudo que você necessita, porque eu sou seu pai e eu tenho o prazer de suprir cada uma das suas necessidades. Então a questão é, do que você precisa? Peça. A Elisa é assim, tudo que ela quer, ela pede para o pai, não é assim? Quem tem filho sabe disso. Se ela quer um brinquedo, para quem que ela vai pedir? Se ela quer um pirulito, ela chega e fala, pai, quero um pirulito. Se ela quer, talvez, alguma coisa para desenhar, onde que ela vai? No pai. É claro que aí eu vou colocar um monte de regras, só te dou se você obedecer. Mas eu sou um pai terreno, Deus não faz isso com a gente. Quando você pede, Ele te dá deliberadamente. Então você não pode se relacionar com Deus olhando para a figura do seu pai. Estão entendendo, irmãos? Amém? A figura do pai natural é corrompida. Você tem que olhar à luz da palavra de Deus. Deus é o exemplo de verdadeiro pai. Presta atenção nisso. Deus é a referência de pai, não é o seu pai que é a referência de Deus. Tem muitas pessoas que fazem do seu pai uma referência de Deus, mas Deus está dizendo, olha para mim, você vai ser uma referência de pai. Então quando você olhar para Deus dessa forma, tudo que você precisa, você pede. Porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não entende. Romanos 8,15, Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Presta atenção, o diabo ele escraviza. O diabo, quando ele possui uma pessoa, a pessoa não tem vontade, vai fazer a vontade dela e pronto, acabou. Mas o Espírito Santo, quando habita em você, não é assim. Ele nunca vai te obrigar a nada, ele vai te sugerir, ele vai te dar liberdade, amém? É você que decide. Deus nunca vai te forçar nada, nada. Por isso que ele diz que não é escravidão. Mas, deixa eu voltar de novo, pois não receberam o espírito de escravidão, para viverem novamente com medo, ou temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba Pai, ou na tradução aí, papai, ou papaizinho, porque denota essa intimidade, de você olhar para Deus, entender que Deus, Ele é o seu pai, e você precisa olhar para Ele dessa forma. Quando o texto aqui usa papai, está falando daquela fala que um filho recém-nascido ou pequeno tem, né? Quando teu filho é pequeno, não é assim que chama você? De mamãezinha, de papaizinho. Vai crescendo, vai mudando, né? Mas quando está pequenininho é assim, mamãe, papai. Esse é o termo usado aqui no hebraico. Abba Pai é papai. Porque assim deve ser o nosso relacionamento, não como um filho adulto. O nosso relacionamento com Deus, presta atenção nisso, isso aqui é uma chave muito importante. Você não se relaciona com Deus como um filho adulto já independente. Você se relaciona com o pai, como aquele filho pequeno, que ainda chama pai de papaizinho. Que em tudo você depende dele, em tudo você pede para ele, tudo que você necessita você pede para ele, e ele te dá amorosamente. Aleluia. Talvez, não, eu sei que Deus é pai, mas você acha que você é aquele filho maduro, adulto, não. O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele é desse filho pequeno, que é 100%, completamente dependente dEle, e tudo que nós precisamos, nós só precisamos pedir, e Ele vai te dar. Você crê nisso? Porque tudo que você precisa é pedir.
Você pede e Ele te dá. E Ele não vai colocar nenhuma condição para você. Peça e eu te darei. Jesus disse, peça, quem sabe, não é você sendo muito obediente, um filho legal, eu te dou, não. Projeta para mim em Mateus capítulo 7, verso 7, para que você entenda isso. Jesus aqui não colocou nenhuma condição, irmãos. Mateus capítulo 7, verso 7, ele diz, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Ele não colocou uma condição aqui, peça, quem sabe, você sendo um filho muito obediente, muito legal, eu te dou. Não, a única coisa que ele diz é, insista, persista, e eu te darei, porque a Elisa é assim. Hoje, antes da gente vir para cá, ela pediu, papai, quer pirulito. A mãe tinha prometido um pirulito, eu não sabia. Falei, depois, espera. 1 minuto depois, papai, eu quero meu pirulito. Eu estou te arrumando, eu que trocar eu te dou. 30 segundos depois, papai, eu quero meu pirulito. Quero meu pirulito. Foi lá na mãe, encheu o saco da mãe, até a mãe dá. Deu, acabou. É isso que Deus está dizendo. Às vezes a gente precisa insistir, persistir, e Deus vai dar. Não porque a gente está enchendo o saco de Deus, porque é assim que a gente fica, né? Deixa eu dar esse pirulito para essa menina para parar de me perturbar. Mas Deus não, se isso vai te alegrar, tome, meu filho. É isso que o Pai faz. Então quero que nesse dia, especial dia dos pais, você olha para Deus como essa criança pequena e veja Deus como seu papai. E tudo aquilo que você precisa, é só você pedir e Deus te dará gratuitamente. Então entenda que Deus não é um Deus proibitivo, que te proíbe de tudo e de todos. Não. Deus é um Deus que cuida de você em todas as circunstâncias, em todas as situações. Em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 24, eu não vou ler, mas fala da história do filho pródigo. Sabe o que aconteceu com a história do filho pródigo? Já mencionei para você que ele foi tudo, gastou tudo com as prostitutas e voltou sem nada para a casa do pai. E o pai não deu uma palavra de culpa, não deu uma palavra de condenação para ele, não deu uma palavra de acusação para aquele filho. O texto diz que ele simplesmente acolheu, perdoou, colocou a melhor roupa, colocou o melhor sapato, colocou um anel em seu dedo e fez uma festa de recepção. Sabe o que isso nos ensina? Que como Deus é pai e nós somos filhos, Deus deixa o filho teimoso errar. Não é assim que você faz com o seu filho teimoso? Não põe o dedo na tomada, você vai levar choque. Não pega aí, vai dar choque. Aí até que acontece, você nem deixa, né? Que você protege. Mas aí tem um dia que ele rela na tomada e toma aquele baita choque. O que vai acontecer? Nunca mais ele põe o dedo na tomada. Nunca mais. Você pode ter certeza disso. Nunca mais. Porque ele lembra que aquilo lá te fez mal. Então sabe o que significa? Deus sempre deixa o filho teimoso errar. Mas você não é teimoso, você é obediente. Amém? Então você não precisa errar, como eu disse a Carol. Você não precisa experimentar aquilo que é ruim. Se a palavra diz que é ruim, você não precisa. Eu vou experimentar droga, ver se é ruim. Eu vou experimentar trair minha esposa, se é uma coisa ruim. Não, não faça isso. A palavra de Deus já sabe, está dizendo, isso é danoso, você não precisa disso. Amém, irmãos? Amém. Agora Deus não vai te proibir, se você quer disso. Pediu a herança, deu, vai, seja feliz. Mas não vai ser feliz. Então quando a instrução não é suficiente, a dor é necessária. Esse é o problema. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a instrução e só somos disciplinados pela dor. Mas você é sábio e você não precisa da dor para ser instruído. Você precisa somente da instrução, amém? Então você não precisa passar pela dor para você aprender. E saiba disso, o pai está sempre de braços abertos para acolher o filho que volta para casa, sempre. Não importa o que você fez, não importa o quanto você errou, Deus ele sempre vai estar de braços abertos. E ele não vai estar chateado com você. Eu sei que quando você orienta teu filho e ele erra, e ele volta e fala assim, pai, o senhor falou para eu não fazer, eu fiz, realmente aconteceu. A gente como pai, quem fala? Te avisei. Até que enfim, né? Ainda bem. Mas Deus nunca vai fazer isso. Nunca. O filho pródigo voltou e ele não recebeu nenhuma palavra de condenação, de acusação. Existe uma mulher na Bíblia que ela foi pega em adultério, diz a palavra. E os mestres da lei pegaram essa mulher em um ato de adultério. Pensa comigo, imagina que vergonha. Você pega em um ato de adultério e ser levado a Jesus Cristo, no meio de todo mundo. Pensa que situação, imagina você passando por uma situação dessa. Diante de Jesus, as pessoas mais importantes ali da cidade, os mestres da lei, chegaram até Jesus e falou, a lei diz que tem que apedrejar. O que o Senhor diz que tem que fazer?
Jesus falasse, tem que perdoar, ele estava descumprindo a lei. Mas ele diz, apedreja, ele estava deixando também de ser Jesus, porque ele não veio para condenar, ele veio para perdoar, ele veio para salvar. Jesus só disse uma palavra, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que aconteceu algo sobrenatural aí. O texto diz que saíram todos, de um por um, dos mais velhos para os mais novos, ficou só Jesus e a mulher. E Jesus perguntou o seguinte, cadê os que te acusam, que te condenam? Foram todos embora. Jesus disse o seguinte, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Sabe qual é o problema? Nós sempre ouvimos a última palavra, vai e não peques mais. Mas sabe quando que nós vamos e não pecaremos mais? Quando nós entendermos que nem Deus nos condena. Imagina o pastor Zeca fazendo isso, né? Fulana, uma líder da igreja, foi pega em adultério. Sabe o pastor Zeca fez? Que também não condena ela. Você não ia ficar todo revoltado comigo? Pelo amor de Deus, que igreja avacalhada é essa? Não toma postura, não toma uma decisão, diz também não condena. Mas Jesus disse, eu também não te condeno. Depois ele disse, agora vai, não peques mais. Por uma questão muito simples. Só o constrangimento que aquela mulher passou já foi punição suficiente para ela. Amém, irmãos? Então, sabe quando você não vai pecar mais? Quando você entender que Deus também não te condena. O mundo te condena, mas Deus não. As pessoas te acusam, mas Deus não. Ele diz, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Mas depois que você teve essa revelação de que Deus não te culpa, Deus te condena, e não importa o tamanho do teu erro, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você falhou, saiba que Deus não te condena. Não importa o teu nível de liderança, o teu nível de entendimento que você tem, se você errou, Deus está dizendo, eu também não te condeno, só vai e não peques mais. E se pecar, João disse isso, se pecar nós temos um advogado fiel e justo, e ele nos perdoará de todos os nossos pecados. Ele disse, eu digo isso para que vocês não pequem, mas se pecar, e é óbvio que vai pecar, nós temos um advogado. Eu quero dizer para você que o seu pai que te criou, que te deu a vida lá no Éden, em Adão e Eva, é esse pai que não te condena, e o desejo dele sempre é te abençoar. Ele não é um Deus chato, proibitivo, porque todo adolescente pensa isso, né? Tem hora para voltar, você fala que pai chato, né? Eu uso muito o exemplo da minha filha, que eu estou falando aqui de paternidade, mas esses dias, essa semana, a mãe dela proibiu ela de algo. Você não vai, não vou te dar isso, não vou deixar você fazer isso, não é para fazer. Ela olhou para ela e falou assim, nossa, como que você é chata, daquele tamanhozinho. E às vezes é assim que a gente olha para Deus, chato, não posso fazer um monte de coisa. Quer dizer uma coisa para você, não é que Deus é chato, é que você é muito amado por Ele, e Ele quer que você seja sempre em tudo abençoado. Ele quer que você tenha uma família feliz e abençoada, Ele quer que você tenha uma saúde abençoada, Ele quer que você tenha um financeiro abençoado, Ele quer que você seja uma pessoa feliz e realizada, Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, porque você é amado por Ele. Quem ama vai cuidar, vai direcionar, diz, não vai por esse caminho, mas Ele nunca vai te proibir. Não faça isso, porque senão eu te mato. Não faça isso porque eu vou colocar uma maldição em você. Não faça isso, eu te proíbo de fazer isso. Deus nunca vai fazer isso. Ele diz, não vá por esse caminho, que é um caminho de morte, mas você recebeu um espírito de liberdade, que agora você decide o que você faz, e aquele que tem o Espírito Santo vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque de pé. Quero orar com você nessa noite, com a revelação e com a certeza de que você é filho. Talvez até aqui você tenha relacionado com Deus por medo. O louvor pode subir. Talvez até agora tudo que você tem feito é com medo da punição, é com medo do juízo. Talvez você está aqui, você é alguém que errou muito, que você falhou muito, você está debaixo de culpa e de condenação, e é importante que você olhe nesse dia tão especial para Deus como esse Pai que é o teu amigo, que é esse Pai que não te condena, é esse Pai que não te culpa e te perdoa, esse Pai que não exige de você, Ele te dá. Ele não vai exigir santidade de você, Ele vai dar o Espírito Santo para você, e esse Espírito Santo vai mudar as suas vontades. Ele não vai cobrar de justiça de você, Ele vai te justificar e dizer, está perdoado, você não deve mais nada,
Ele não vai cobrar de você, guarde os mandamentos para ser salvo. Ele vai te dar a salvação gratuitamente, vai dizer: eu te dei na cruz gratuitamente toda a minha salvação. Ele não vai exigir de você que você seja uma pessoa perfeita. Ele vai aplicar em você a perfeição, aquele que é o Espírito Santo, e que faz com que todas as coisas se alinhem ao cuidado de Deus. Na antiga aliança era exigido de você, na nova aliança não. Quando Jesus veio, ele mudou isso. Ele diz: agora eu não exijo mais nada de você, agora eu ofereço para você. Tudo que você pedir eu te darei. Ele diz: tudo que pedirem em meu nome, o Pai te concederá. Tudo que vocês desejarem, buscarem de todo o coração, com perseverança, não será negado a vocês. É importante que você creia nesse Deus da graça, que não está irado com você. Ele diz que o Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos, quando nós falhamos, mas ele não fica irado. Ele não vai lançar a maldição. O Espírito Santo de Deus vai te acolher e vai dizer: eu não te condeno, está perdoado, porque na cruz todos os nossos pecados, irmãos, foram perdoados. Na cruz, toda a maldição que havia por causa dos nossos pecados recaiu sobre Jesus. A ira de Deus não está mais sobre você, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus naquela cruz. Por isso que nós cremos em Jesus, porque quando eu creio em Jesus, eu tenho paz com Deus. Eu sei que Ele não me condena, eu sei que Ele não me julga mais, eu sei que em nenhum momento eu perco o status de filho. Talvez você tenha errado, você tenha falhado, e tenha pensado: Deus me abandonou. Não, por mais que você seja infiel, Deus, Ele permanece fiel. Por mais que você seja desobediente, Deus continua sendo alguém que honra e não muda diante daquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Uma vez que você nasceu de novo e você tornou filho, você nunca deixa de ser filho. Sabe por que esse filho pródigo voltou? E o pai restituiu tudo que ele tinha como direito. Porque mesmo estando no pecado, desonrando a Deus, ele nunca deixou de ser filho. Mesmo lá no prostíbulo, gastando todas as riquezas do pai, ele continuava sendo filho de Deus. Quero dizer para você que você é filho de Deus. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, você não deixa de ser filho. E é essa revelação que vai fazer você voltar para a casa do pai. Aquele jovem, naquela situação caótica, lembrou: eu tenho um pai. E quando eu estava na casa do pai, não me faltava nada. Até os empregados, os escravos, tinham uma vida melhor do que eu tenho agora. Quero dizer para você que você tem um pai. E todas as vezes que você decidir voltar para o pai, Ele está de braços abertos para você. Ele não te julga, Ele não te condena. Se você está aqui hoje e você fala: pai, pastor, eu gostaria muito de honrar o meu pai, eu gostaria muito de servir a Deus, mas eu não consigo, eu acho tão difícil ser crente. Quer dizer para você que você não entendeu o evangelho ainda. Você não precisa prometer nada para Deus, você só precisa pedir e dizer: Senhor, muda o meu coração, e Ele vai dar um coração novo para você. Você vai pedir: Senhor, muda as minhas vontades, e Ele vai plantar no teu coração novas vontades. Você vai pedir uma nova natureza, e Ele vai dar a você uma nova natureza. Porque aquele que está em Cristo, que recebe Cristo, se torna uma nova criatura. As coisas antigas se passam e tudo se faz novo. Eu quero que nessa noite você vai orar dessa forma para o Senhor. Você vai pedir o que você gostaria de receber de Deus. Talvez você gostaria de ser alguém diferente como pai mesmo. Você gostaria de ser alguém diferente como homem, como mulher, como mãe, como pessoa, como profissional. Você gostaria de ser algo que você já tentou de todas as formas e você não consegue. Eu quero dizer para você que tudo que você precisa é nascer de novo. Não importa quantos anos de crente você tenha, não importa quantos anos de vida cristã você tenha, é necessário nascer de novo. Há muitas pessoas na vida da igreja, presta atenção nisso,
Há muitas pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca nasceram de novo. Tudo que elas fazem é pelos seus esforços. Chega o dia de ir no culto, é um tormento, porque ela vem para o culto pelos seus esforços. Ela lê a Bíblia pelos seus esforços. Ela jejua pelos seus esforços. Ela obedece pelos seus esforços. Mas eu quero dizer para você que quando você nasce de novo, Deus muda as suas vontades. E o dia que você não vem, você sente falta. O dia que você não faz algo, você sente falta, porque você nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos, que era um mestre da lei, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Talvez você tenha feito tudo de forma penosa, mas o Espírito Santo vai mudar a sua vida hoje, e vai te dar uma nova natureza. É só você pedir, falar: Senhor, eu quero uma nova natureza. Eu quero que o Senhor me torne teu filho. Eu quero nascer de novo, e eu quero que o Senhor mude as minhas vontades. Você vai fazer essa oração para o Senhor, e Ele vai te dar uma nova vida, novas vontades. Pai, nós oramos nessa noite, porque nós cremos que o Senhor não nos chamou para ser pessoas melhores. O Senhor não quer que nenhum aqui sejam simplesmente pessoas melhores, se tornem cristãos, crentes, e sejam pessoas melhores. Não é essa a vontade do Senhor. Não é isso que o Senhor programou. O que o Senhor quer é nos dar uma nova vida, uma nova natureza. É muito mais do que mudar algumas coisas, é nos mudar por completo, de dentro para fora. Mas isso só é possível quando nós nascemos de novo, Pai. Por isso nós oramos nessa noite, pedimos que o Senhor nos dê uma nova natureza. Muda as nossas vontades, muda os nossos sentimentos, muda os nossos desejos, muda o nosso coração, muda o nosso interior, nos dê uma nova vida. Espírito Santo, faça morada em nós permanente, nos encha da tua presença, corrija as nossas vontades, que nós não venhamos mais fazer nada pela força do nosso braço, mas soprado pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos em Jesus, nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, e nos entregamos a Ele nessa noite, e pedimos que Ele mude a nossa sorte, Ele mude o nosso coração, e a partir de agora, tudo aquilo que os teus filhos faziam com peso, vão fazer com leveza. Tudo que faziam por obrigação, vão fazer com alegria, porque eles entenderam que eles foram perdoados. Eles entenderam que eles não estão mais debaixo de condenação, que o Senhor não os acusa mais, que eles já estão perdoados. Traga essa revelação, Pai, de que eles são amados pelo Senhor o tempo todo, não só quando eles obedecem, que eles são amados pelo Senhor em todas as circunstâncias, não somente quando eles estão plenamente alinhados ao Senhor. Dê-nos essa revelação nessa noite, de que nós estamos o tempo todo perdoados. Mesmo quando nós pecamos, nós já estamos perdoados. Mesmo quando nós falhamos, nós já estamos perdoados. Mesmo quando nós estamos distantes, o Senhor continua perto de nós. Por isso eu peço que o Senhor nessa noite, Pai, dê revelação aos teus filhos, de que esse é o desejo do Senhor, de mudar a nossa natureza, de mudar o nosso coração, de nos dar uma nova vida, não cobrar nada de nós. Pai, que os teus filhos tenham plena revelação, de que eles não precisam prometer nada para o Senhor. Nós não temos condição de fazer nada, mas tudo que nós pedimos é pedir. Nós pedimos, nos dê uma nova natureza, nos dê uma família abençoada, um financeiro abençoado, uma saúde abençoada, um ministério abençoado, que aonde nós pisarmos os nossos pés, seja abençoado pelo Senhor, aonde colocarmos as nossas mãos, haja prosperidade, vida do Senhor. Quando abrirmos a nossa boca, serão palavras que abençoarão essas pessoas que estarão à nossa volta. As nossas ações, as nossas palavras, serão palavras de vida. Por isso eu invoco o teu nome neste lugar, e peço que o Senhor nos dê uma nova vida e nos dê uma nova natureza. E no decorrer dessa semana, na semana de consagração, será uma alegria, um prazer estar aqui orando, não um sacrifício. Será, Senhor, um desejo do nosso coração estar aqui, não uma obrigação, porque o Senhor mudou a nossa natureza. Nós vamos participar do encontro com Deus com um coração leve, alegre e feliz, porque nós decidimos pela melhor parte. Isso não nos será tirado. Dê-nos uma semana abençoada, e que essa palavra
gere vida no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu creio e entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, eu peço que o Senhor mude a minha natureza. Eu quero uma nova vida, novas vontades, novos desejos, um novo coração que tem prazer pela tua presença, pelas coisas do Senhor. Se revele a mim, em nome de Jesus.